Bom, no vídeo de hoje quero atualizar aqui sobre o mercado de transferências que se encerra nesta quinta-feira, dia 20 de abril, e quais são os nomes recentemente especulados no Cruzeiro, que assim, será que podemos esperar ainda alguma contratação? Que eu confesso para vocês que esperava muito mais do Cruzeiro nessa reta final, da janela de transferências, mas tem até uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte: o Cruzeiro, vários nomes que ele procura, por exemplo, nessa atual janela, pode vir a ser futuros alvos no futuro não tão distante, tá? Um exemplo claro disso foi de alguns nomes que foram especulados no Cruzeiro ainda na Série B do ano passado e que acabou chegando nesse início da Série A. Por exemplo, o Fernando Henrique, que veio do Grêmio, que já era um dos alvos desde o ano passado na disputa da Série B, e eu tenho certeza que algum desses nomes que o Cruzeiro procurou pode vir voltar a ser pauta no meio da temporada, principalmente se não tiver a chegada de nenhum zagueiro, que eu quero comentar aqui com vocês então sobre esse caso. Enfim, se vocês concordam também, discordam, quem que seria uma boa alternativa, agora o mercado se fechando agora, dia 20, abrindo apenas no mês de julho, tendo aí um pouco mais de 26, 25 dias para o Cruzeiro depois contratar. Mas só antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui de 38 mil inscritos. Falta no total um pouco menos de 220, para chegarmos a esse número. Então quem puder se inscrever, comentar, compartilhar, vai me ajudar demais. Tem um recado aqui também da DG Store, que foi quem mandou essas duas camisas que eu estou gravando hoje o vídeo para vocês, que tá com ótimas opções de camisas que eu deixei algumas aqui no site aparecendo, de times nacionais, internacionais, e destacar obviamente a do Cruzeiro, que está aqui na tela, no caso essa do Cruzeiro da atual temporada, apenas R$ 130, o modelo dela sem a personalização e personalizado, um preço muito bom, de R$ 160. Lembrando, você falando que veio pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra. Então, por exemplo, você manda mensagem lá para o Danilo, lá da DG, fala que quer essa camisa lá no Instagram e que veio pelo canal, pelo Cruzeiro News, que você vai ter esses 10% de desconto nessa camisa muito bonita do Cruzeiro dessa atual temporada. Então, para você adquirir a sua ou de vários outros times do futebol internacional com esse desconto, o link do Instagram está aqui embaixo. Bom, antes de começarmos aqui também, eu queria dar uma analisada no geral, e comentar com vocês um pouco sobre a expectativa do Cruzeiro no mercado de transferências, principalmente nessa reta final, que o Cruzeiro já tinha estabelecido alguns alvos, que acabou, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, não se concretizando na busca, por exemplo, de opções para a zaga, que era uma das procuras. Porém, parece que o Cruzeiro, depois de contratar o Castan, meio que sossegou, não tinha mais a prioridade alguma de contratar um zagueiro. Tudo bem, teve a conversa com o Tinga, que chegou a ser avançada, só que o Tinga poderia fazer os dois papéis, não era para zagueiro e nem lateral direito, era para ser os dois, não sabemos ao certo. Então assim, não trazer nenhum para repor ele, nem um lateral direito, nem um zagueiro, me preocupou bastante, e o Cruzeiro então iria para a Série A com a zaga pelo lado esquerdo, Reinaldo, Luciano Castan, e na direita tendo o Oliveira e o Neres. Com todo respeito, eu acho que a zaga do Cruzeiro na Série B do ano passado era melhor. Até se você tirar o Oliveira, que fez uma Série B espetacular, na minha opinião, o melhor zagueiro do Cruzeiro, o Eduardo Brock e o Zé Ivaldo. Quem que vocês acham que estão melhor hoje? Você preferia o Zé Ivaldo e o Eduardo Brock ou, por exemplo, o Castan e o Oliveira? É realmente muito complicado essa investida do Cruzeiro no mercado, que ainda eu também tinha uma expectativa do Cruzeiro trazer um ponta-direita. Um ponta-direita faz mais sentido do que um meia. Ela tinha acabado avaliado errado essa questão, mas o Cruzeiro precisa, na minha opinião, de um ponta-direita, sabe? Então, não ficaria surpreso. Um zagueiro, uma opção de lateral direito, o Tinga seria perfeito porque faria os dois, e um ponta-direita, sabe? Dois reforços, na minha opinião, já estaria perfeito para o Cruzeiro. Dois reforços que chegariam para ser titulares para esse início de Série A. Na ponta direita tem revezado o Nicão e o Daniel Júnior. Nenhum dos dois são pontas. Então, acho que faz sim muita falta. No meio tá tranquilo, porque tem o Matheus Vital, tem o Nicão que pode fazer essa função, tem o Daniel Júnior, então menos mal. Mas, de qualquer forma, acho que ponta direita e um zagueiro acabou que o Cruzeiro errou, na minha opinião, em não trazer, pelo menos até aquilo que temos de informações antes desse fechamento da janela. Bom, primeiro aqui que eu quero começar falando com vocês, que foi um dos alvos, foi o zagueiro Rafael Thierry do Sport, que esse, junto com o Bernardo Chapo, desde a reta final da Série B do ano passado, já tinha especulações a respeito dos jogadores, que eu até comentei aqui nos vídeos recentes, Na época eu não achava uma boa opção, mas agora eu aceitaria tranquilamente o Rafael Thierry aqui no Cruzeiro, zagueiro que tem 29 anos de idade e vive uma fase boa pelo Sport até aqui. 30 jogos, 20 jogos nesse ano, 3 gols e uma assistência. Números bem interessantes. Na Série B do ano passado ele teve uma média muito boa pelo Sport, que acabou terminando na 6ª colocação.
além também de 48 jogos na temporada, 3 gols e 2 assistências do zagueiro, que é revelado, né, na base do Grêmio. Atleta que tem vínculo longo com a equipe do Sport, e vale destacar também, o Cruzeiro, se quiser um jogador que está livre no mercado antes do encerramento da janela, por exemplo, o jogador está livre antes da primeira janela, do dia 5, né, de abril, o Cruzeiro poderia sim contratar esse atleta. A CBF sempre deixa de 2 a 3 inscrições por time nos campeonatos, mesmo com a janela encerrada, no caso com jogadores que estavam livres, né? Mas não são muitas alternativas de atletas livres, que eu quero comentar algumas aqui também com vocês. Mas enfim, o Rafael Thierry poderia, na minha opinião, ser uma boa alternativa para a zaga, apesar de que eu acho que seria impossível tentar essa liberação do jogador, por exemplo, junto ao time do Sport, sem uma compensação financeira bem relevante para a sua saída. Outra procura, essa bem mais recente, né, para a zaga do Cruzeiro, e que foi antes do Tinga, a última opção que nós tivemos de especulação do Cruzeiro indo ao mercado, que foi o Rodrigo Moledo, que surgiu bem próximo da época também do Luciano Castan, o Moledo que chegaria para atuar pelo lado direito do campo mesmo, e na minha opinião o Cruzeiro faltou ir ao mercado em busca de um atleta como o Moledo, que é mais experiente, tem várias passagens por Série A e chegaria para ser um titular incontestável. Desde o início, essa tratativa do Rodrigo Moledo não foi muito culpa da diretoria do Cruzeiro ou algo nesse sentido, que até estaria disposto a pagar um salário mais alto para a chegada do Moledo, até porque não teria que ter investimento, né, pagando 3, 4, 5 milhões de reais, mas a questão é a seguinte, ele tem contrato com o Internacional até o final do ano, e pela identificação que ele tem no clube, mais de 10 anos, né, profissional, somando 3 passagens, ele não queria rescindir seu contrato, mesmo vendo que no Cruzeiro ele seria o protagonista nessa zaga e titular durante toda a temporada. Até aqui, soma 14 jogos com o técnico Mano Menezes, um gol. Mesmo com esses números, ele, por exemplo, ficou mais de 6 jogos sem atuar, e no caso, na temporada passada, teve uma grave lesão e está voltando nesse ano, mas está totalmente recuperado, e na minha opinião, se chegasse, seria uma opção muito boa mesmo. Enfim, quem sabe por meio do ano não mude alguma coisa, ele incomodado com a situação de reserva no Internacional, ou por exemplo, já nessa reta final de vínculo, assinar um pré-contrato para o ano que vem. Acho que para o ano que vem também o Cruzeiro se mantendo na Série A, né, tendo condições, eu traria tranquilamente o Moledo. Acho que é um atleta muito firme, muito bom fisicamente também, mesmo com seus 35 anos de idade. Bom, quero falar aqui também sobre outros nomes que estão livres, né, ainda no mercado, e igual eu falei, dependendo ainda poderiam chegar, no caso, para o início da Série A, né, que seria primeiramente o Júnior Caixara, lateral de 30 anos, que ainda não definiu o seu futuro. Ele já está no Brasil tem mais de um mês, né, para definir essa sua situação, e acabou que até aqui não foi anunciado por nenhum clube. Ele foi especulado no Cruzeiro, no Santos, teve especulações também no Botafogo, no Vasco, mas acabou que não teve nenhum acordo, né, com nenhuma dessas equipes. A última atualização que tivemos, há mais de 3 semanas, do Samuel Venâncio, a respeito do Júnior Caixara, é de que, assim, o Cruzeiro tinha interesse, o atleta também jogar no Cruzeiro, só que as partes estavam muito distantes ainda em relação à questão financeira, né? O Cruzeiro queria pagar bem menos e o Júnior Caixara queria um salário muito maior do que o Cruzeiro poderia pagar, e acabou não chegando a um acordo. E assim, o Cruzeiro trouxe um substituto para o Júnior Caixara, então agora não precisa de lateral direito? Não, viu? Até porque nesse setor temos o William, que não está até hoje, né, 100% fisicamente, tem algumas ressalvas ainda, apesar de que deve seguir na titularidade, e reserva seria o Igor Formiga, que não agradou ninguém até aqui nesse início de ano. O Gasolina vai voltar daqui a alguns bons meses ainda, então acaba que nessa lateral direita, acho que o Caixara, se chegasse, seria uma boa opção. Até mesmo porque ele joga de lateral direito e lateral esquerdo. Na lateral esquerda, tudo bem, temos o Marlon e o Kaique. Só que o Cruzeiro já recebeu uma proposta do Kaique por mais de 8 milhões de reais, né? Não ficaria surpreso se no meio do ano, depois de algumas competições pelo time sub-20, ele se valorizar, por exemplo, aparecer uma proposta de 15, 20 milhões, o Cruzeiro com certeza vai vendê-lo. E teria o Júnior Caixara também para fazer esse papel pelo lado esquerdo do campo, melhor do que vender, os times verem que o Cruzeiro está com o mercado, está com o dinheiro no mercado, e cobrar milhões, né, para a liberação de um jogador, ou muito difícil achar laterais esquerdos livres no mercado, né? Então o Júnior Caixara, na minha opinião, poderia sim ser uma boa opção, que poderia ser inscrito, se a CBF não mudar a regra durante a competição nacional, que eu acho que pode sim, viu, ser uma boa, ainda mais fechando a janela, ele tendo menos opções ainda, acho que o Júnior Caixara poderia, quem sabe, reduzir um pouco a sua pedida. Outro atleta aqui também que eu achei interessante comentar, porque aí já pega duas posições que eu já vinha comentando da zaga, né? Que seria, por exemplo, o ponta, o Rossi, que está livre no mercado. Esse que o Cruzeiro não procurou, não teve proposta nenhuma, tá? Só acho que, na minha opinião, poderia ser uma alternativa, porque não temos muitas opções
de ponta, principalmente pelo lado direito do campo, né? O Cruzeiro tem, por exemplo, os pontas, né? O Bruno Rodrigues, o Stênio, aí o Daniel Júnior, que pode fazer esse papel, o Nicão também, enfim, mais pontas mesmo. O Stênio, o Bruno Rodrigues, o Wesley e o Bilu. Os 4 são ponta esquerda, né? Então, apesar deles poderem improvisarem, obviamente, na ponta direita, nenhum são dessa origem de atuar pelo lado direito do campo. E o Rossi, que está livre no mercado, foi especulado em alguns times da Série B, onde não parece ser o provável destino dele não, viu? Porque o jogador recusou algumas procuras, foi especulado no Vitória, que no caso a pedida dele para a Série B, ou para qualquer time, né, seria de R$200 mil por mês, que é um valor que não é barato, né, mas estaria atualmente dentro da realidade financeira do Cruzeiro hoje, ainda mais para um ponto que eu acho que seria uma boa opção, porque 29 anos de idade, estava nos últimos 1 ano e meio lá no Al Faisal da Arábia Saudita, então não teria o mesmo ritmo, né, isso é importante ressaltar, mas fez nesse período por lá 23 jogos, 9 gols e 4 assistências. Além disso, contando os últimos 3 anos dele, que jogou a Série A, pelo Bahia, 2 anos no Bahia, 2020 e 2021, inclusive com o Gilberto, tá? Isso vale ressaltar, e com o Vasco em 2019, foram no total, por esses 3 clubes, somando todos os jogos e tudo mais, 137 partidas, marcou também nesse período 15 gols e outras 12 assistências, desempenho razoável, do jogador, que seria uma boa opção de velocidade pelo lado direito, não chegaria, na minha opinião, para ser um titular absoluto, incontestável, não, muito longe disso, mas pelo menos uma opção livre no mercado, que chegaria, acho que 200 mil por mês, não pesaria tanto na folha do Cruzeiro, acho que poderia sim ser um nome e uma alternativa, não é a solução mais criativa do mundo, a que eu gostaria, mas faltando 24 horas para o mercado fechar. O mercado internacional já fechou desde o dia 5, né? Jogadores estrangeiros. Então acho que seria uma boa. O Rossi, ele rescindiu o seu contrato tem um pouco mais de uma semana. Então tem que ver se ele poderia se enquadrar nessa regra de ser inscrito no decorrer do campeonato ou só apenas até o dia 20. Eu acho que por ele não ter definido o seu futuro até aqui, creio que deve ter alguma cláusula que permita ele, por exemplo, jogar nos próximos meses, ou se não, o Cruzeiro se contratasse um jogador, deveria esperar até julho, né, quando abre novamente o mercado de transferências. Bom, então acho que no geral é isso, né, teve alguns outros nomes que eu queria só passar aqui, que o Cruzeiro teve interesse, no Caetano, por exemplo, no início da temporada, no final do ano passado, né, que seus representantes esteve na Toca da Raposa para assinar um pré-contrato, acabou que o Corinthians ofereceu uma renovação e o jogador não tem atuado pelo Corinthians, foram apenas um jogo em 2023, e na minha opinião seria uma boa opção. A questão é que o Caetano joga pelo lado esquerdo, e pelo lado esquerdo já temos o Reinaldo e o Luciano Castan, mas na minha opinião ele é melhor do que os dois, tá? Enfim, acho que poderia sim também ser uma boa opção. Teve essa especulação do Lucas Silva, que eu acho bem difícil de chegar, mesmo que seja para o meio da temporada, porque ele, no caso, atua como volante, posição que o Cruzeiro já tem várias opções e até, na minha opinião, já está bem servido. Mas vale lembrar também que o Lucas Silva, para o ano que vem, não seria uma opção ruim. 30 anos de idade, ficaria, no caso, disponível para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir do dia 1º de julho, né? Então ele poderia se mudar de graça no ano que vem, acho que poderia ser uma opção. Outro lateral que acho que se o Cruzeiro procurasse poderia sim ter algum negócio é o Orejuela do São Paulo, que tem 7 jogos só nessa temporada, nos mais de 16 partidas do São Paulo no ano. Jogador que não tem conseguido jogar, ano passado foi emprestado para o Atlético Paranaense, onde termina a temporada da Série A. Até que ok, 19 jogos, um gol e uma assistência, quem sabe não poderia ser uma opção para essa lateral. E quero saber aqui embaixo a sua opinião, o que vocês acham, né, sobre esse movimento do Cruzeiro no mercado de transferências, o que espera, enfim, estou curioso para saber. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca no YouTube de 38 mil inscritos, e vou deixar outras sugestões também de conteúdos aparecendo aqui na tela final. Valeu, galera!